O que é uma crônica? Para compreendermos o gênero textual crônica, vamos partir de seu nome e de sua história. A palavra crônica está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. É o mesmo nome do deus da mitologia grega Cronos, que é o deus do tempo e o rei dos titãs. No latim também existia a palavra crônica, usada para designar textos que registravam acontecimentos históricos, mas sem aprofundamento ou interpretação dos fatos. A crônica surge no século XVI como um relato puramente informativo. A Carta de Pero Vaz de Caminha não é somente o primeiro texto que inaugura a literatura brasileira, como é também a nossa primeira crônica. Este relato informativo tem como objetivo informar ao rei sobre as terras recém-achadas ou invadidas, que posteriormente viria a ser o Brasil. Vale ressaltar aqui que Pero Vaz de Caminha comportava-se como um verdadeiro cronista do descobrimento ao registrar o tempo presente e os costumes da terra explorada. Mas foi no século XIX que a crônica surgiu pela primeira vez no jornal. Ela era publicada em notas de rodapé, como um folhetim, e ainda não possuía esse nome, crônica, mas já misturava histórias reais com características literárias. Temos então a primeira característica da crônica. É um gênero situado entre o jornalismo e a literatura, perpassando ainda pela história. Neste período, muitos autores de romances e contos escreveram crônicas, como por exemplo Machado de Assis, José de Alencar, Raul Pompeia e João do Rio, pseudônimo do cronista famoso na época João Paulo Barreto. Mas é no século XX que ocorre a transformação do folhetim para a crônica que conhecemos. Influenciado pelo movimento de brasilidade promovido pela Semana de Arte Moderna, a crônica aderiu à simplicidade e à coloquialidade da linguagem, se aproximando assim do modo de falar do brasileiro. Temos então a segunda característica da crônica. Ela é escrita com linguagem simples e de fácil compreensão. Em meados do século XX, muitos autores famosos escreveram crônicas, como por exemplo Fernando Sabino, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga, esse considerado por muitos estudiosos como o maior cronista brasileiro. Nesta época, a crônica estava intimamente relacionada ao tempo. Por ser publicada em jornais, ela retratava acontecimentos da época e era criada às pressas para um leitor também apressado. E o seu tempo de vida era o tempo da circulação do jornal, que às vezes era de um único dia. Daí a terceira característica da crônica. Ela é breve, leve, possui um tom irônico, crítico, humorado, intimista, lírico, entre tantos outros. Mas vamos às características da crônica? Ela é um gênero textual híbrido com características de textos informativos e textos literários. É um texto curto e o tom empregado é leve. Normalmente é um texto narrativo. A linguagem coloquial é de fácil compreensão. Os temas abordados são fatos do cotidiano trabalhados de forma subjetiva pelos cronistas. Tem poucos personagens ou nenhum. Há vários tipos de crônicas: a crônica narrativa, a humorística, a argumentativa, a lírica, a histórica, a filosófica, a policial, entre tantas outras. Hoje em dia, ela é publicada não somente em jornais, como em revistas, blogs, podcasts e livros, entre outros meios de comunicação. Há muitos cronistas que continuam a enriquecer esse gênero atualmente, como, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, Antônio Prata, Marta Medeiros, Marcelo Rubens Paiva e muitos outros. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual, a crônica.